Fala pessoal, a gente está aqui no Momento Gamer. Eu sou o Douglas, eu tô aqui com o Gabriel. E aí, pessoal? Esse é o nosso terceiro episódio do podcast. A gente vai estar falando hoje sobre um tema que eu estava até ansioso para falar, que é sobre o que faz um jogo bom. Que hoje em dia a gente tem uma variedade de jogos aí no mercado. A gente tem muita coisa aí para vender, para comprar, jogos retrô, jogos novos. E o que faz um jogo para o consumidor final ser bom, né? Ser um jogo viável. Eu vou comprar, eu vou usufruir disso. Será que é só a mídia? Será que é só opinião? Então eu vou brincar e discutir um pouco com o Gabriel o que faz um jogo ser bom. Ele já, né, elencou nos primeiros episódios que ele é um gamer novato, ele Exato. acredita, né, ilusoriamente, que eu sou um gamer um pouco mais velho que ele, um pouco mais experiente, e a gente vai brincar um pouco com isso. E aí, Gabriel, pra você, o que faz um jogo ser bom? Ó, Em primeira instância, assim, beleza, vou abrir um Microsoft Store, uma PSN, o que que eu vou comprar lá? exato. Quando você tá pensando dessa forma, você tá pensando diretamente na pessoa. A pessoa, ela vai procurar o que ela gosta, né? Então, Isso. eu queria já fazer uma comparação muito simples. Então, assim, existe sim o que é tecnicamente bom e o que é bom para a pessoa. Eu acho que isso a gente tem que separar. Porque, por exemplo, o que que é um suco bom? Tipo, e o que que eu quero tomar? Então, você vai querer comparar um tangue de laranja com um suco natural de laranja? Pode ser que uma pessoa goste muito de tangue e ela escolha tomar um suco de pozinho. Mas Eu não. prefiro a Coca-Cola, mas tá bom. É, eu também, eu tenho que admitir que é um vício meu. Mas você não. O fato de você querer tomar um suco mais docinho, tipo um Tampico, não tira o fato de que tecnicamente um suco de laranja natural tem mais nutrientes, é saudável e tal. Mas você me fez uma pergunta: uma pessoa vai abrir um Microsoft Store e ela vai querer baixar o quê? Então depende da pessoa, tá? Isso, boa. E eu acho que quando a pessoa vai baixar um jogo, ela é muito influenciada no que ela tá sentindo no momento, no que, como ela foi influenciada. De repente ela é uma pessoa, como por exemplo eu, que sou um gamer novo, eu sou muito influenciado pelo que os grandes YouTubers indicam, tipo Dave Jones, Entendi. do BRKS Edu. Então acho que isso influencia demais. E você, o que você pode falar pra gente? A questão aí que a gente estava falando é de gosto pessoal. Eu perguntei mais sobre gosto pessoal por conta disso. Existe uma diferença muito grande entre eu gostar e avaliar de uma forma pessoal um jogo, ou eu ir, no caso, no histórico desse jogo, um site de avaliação e verificar o que as pessoas acharam desse jogo. Porque aí entra naquele critério que a gente falou no nosso segundo episódio do podcast, da guerra de consoles, que tem muita mídia envolvida nisso, né? Então, assim, a gente vai separar isso aqui em dois tópicos. A gente vai tratar da questão técnica, né? O que faz um jogo ser tecnicamente bom, mas o que faz um jogo ser bom para você. Porque eu acho que os nossos ouvintes do momento gamer, né, querem jogar jogos que são bons para eles. Às vezes a crítica pode falar: nossa, o jogo é incrível, é um jogo avassalador, vai mudar o universo gamer com esse jogo, e quando o jogo é lançado não é tudo aquilo. A pessoa às vezes gastou seu dinheiro à toa porque ela só foi influenciada por opiniões, né, por críticas que na verdade não agradaram a ela pessoalmente, entendeu? Sim, exatamente. Então vamos lá. Eu vou deixar o gosto pessoal por último e vou tratar de assuntos mais técnicos aqui no começo, tudo bem? Tudo bem, perfeito, vamos lá. Vamos lá. Eu acredito que o que faz um jogo ser bom, em primeira instância, o primeiro tópico, é o trabalho que foi desempenhado nele. O trabalho de pesquisa, o trabalho de qualidade do jogo, a engine, né, que ele foi criado. Tudo isso faz um jogo ser bom tecnicamente. Então, supondo, se naquela época em questão, vamos com a Super Mario World, né? Anos atrás aí, tecnicamente ele é um jogo bom? Sim, porque ele explorou o máximo
da sua época, do mesmo nível ali que os outros jogos da época, ele se, né, sobressaiu. Por quê? Porque o máximo que a Nintendo poderia entregar, ela entregou com aquele jogo. E aí vem, né, o trabalho que foi desempenhado, cada bit que foi desenhado ali para poder, no caso, trazer um senso de jogo, de realidade do nosso pequeno bigodudo ali para o game, entendeu? Então, assim, a Nintendo conseguiu trazer isso naquele jogo, naquela época, com aquela tecnologia limitada. E é um jogo que até hoje marca a infância de muitas pessoas como a minha, que joguei muito Mario World. E, assim, se tiver oportunidade, jogo até hoje. Então, assim, é um jogo que eu falo que teve muito trabalho, teve muita coisa bem desenvolvida nele, técnicas de jogo que foram criadas, né? Nasceram ali com aquele jogo, numa tecnologia que era tão limitada para sua época, entendeu? Então, eu já vejo que aqui a gente vai falar sobre isso. Tecnologia é uma coisa que pauta muito a técnica dos jogos hoje em dia. Então, o jogo às vezes sair, vamos colocar assim, muito bugado, muito cheio de defeitos gráficos, são coisas que já não são tão aceitas hoje em dia, porque a gente aí tem, né, equipes de desenvolvedores gigantes em alguns jogos, a gente tem uma estrutura tecnológica muito grande e muito acessível, né? A gente vê a questão da Engine 5, né, se eu não me engano, esse é o nome. Real Engine 5? Real Engine, isso mesmo. Que traz gráficos excelentes, que dá para construir o jogo ali quase do zero. Então, assim, tecnicamente, graficamente, se esse é o padrão nosso hoje em dia, então realmente o jogo tem que seguir esses padrões. Aí que a gente vai entrar em outros temas, né? Vamos colocar assim, que é a jogabilidade, o objetivo, que a gente já vai entrar. Mas assim, o primeiro termo técnico foi trabalhado, foi bem desenvolvido com o que a nossa realidade ali a gente consegue alcançar. Então beleza, o jogo já tem um ponto aí positivo na nossa escala de um bom jogo. Muito bem. Eu até gostaria de enganchar aí esse assunto do tempo, da época do jogo, né? Porque assim, que eu saiba, o Mario World foi o que fez explodir a indústria dos games, né? Sim. Depois do Crash, teve uma época do Crash dos games, acho que dos anos 80, que aconteceu com o lançamento do jogo do ET. O PlayStation 1, não é? Não, muito antes. Ah, não. Do Crash. Não tô falando do jogo Crash, eu tô falando do Crash da indústria dos games, que aconteceu na época do Atari, porque foi lançado um jogo ruim, que não só quase acabou com a empresa Atari, como quase acabou com a indústria dos games por ter lançado um jogo tão ruim. Mas é porque era numa época que o leque de opções de games não era tanto quanto hoje, né? Então, e a limitação tecnológica era muito grande naquela época ainda, né? Isso. Os computadores ainda estavam em desenvolvimento. Isso. E aí veio a Nintendo, que na minha humilde opinião, como um gamer não tão experiente, eu acho que é a grande da indústria dos games. A grande é a Nintendo, a mais respeitável, a que fez coisas mais grandiosas. Ela chegou com jogos que trouxeram de volta a indústria dos games nos eixos e realmente explodiu. E o principal jogo, claro, foi o Mario World, Super Mario e tal, que eu joguei muito pouco. Eu tinha um amigo que tinha um Super Nintendo e já era no fim da época do Play 1. Tipo, ele tava atrasado com o Super Nintendo dele, mas mesmo assim a gente jogava de vez em quando. Eu também fui um gamer atrasado na escala. Nossa, imagina eu. Mas aí, continuando o engate do tempo, da época do jogo, eu notei, assim, na época do Play 2, eu tava muito longe de poder ter um Play 2. Era uma realidade, assim, inatingível pra mim naquela época. Mas eu lembro de ver que na época do Play 2, o que fazia um jogo bom era o gráfico. Porque, assim, o salto de tecnologia
do Play 1 pro Play 2, eu acho que foi o maior salto de tecnologia gráfica da história dos games, eu acho. Eu acredito, né, até um adendo aqui, eu acredito que foi esse vício do Play 2, né, dessa coisa gráfica do Play 2 que fez a gente chegar onde a gente tá hoje, né? Talvez. Que é uma das coisas que eu acredito que é um pouco chata, porque assim, pessoal, entenda, é um gráfico bom. É um dos pontos legais hoje em dia, por conta da nossa tecnologia, de um jogo bom. Só que ele não determina se esse jogo realmente vai ser bom, nem tecnicamente, nem de gosto pessoal. Porque às vezes o gráfico é extremamente realista, você consegue ver as gotículas da pele ali, do suor correndo no rosto da pessoa, só que o jogo não agrada, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que esse vício começou aí no Play 2. Sim, eu acho que o Play 2 foi o principal, porque foi impressionante, foi uma coisa que deixava a gente assim, por exemplo, quando a gente viu God of War pela primeira vez, a gente falou, meu Deus, como é possível um gráfico desse, né? E as no Play 2, cutscenes ainda, nossa. As cutscenes nem se fale. Então, na época do Play 2, se não tinha gráfico bom, o jogo era lixo, esquece. Lixo, não vou jogar, porque o gráfico é ruim. Então hoje não, porque assim, você vai só de olhar o jogo Celeste, você não tá nem aí pro gráfico, é mais o jogo, a história, o enredo. Celeste é incrível. É. O gráfico também é bom, só que assim, o objetivo do jogo é outro, entendeu? Exato. O objetivo do jogo a finalidade do jogo já é diferente dos outros jogos hoje em dia. Então, assim, ele usa uma tecnologia um pouco mais ultrapassada, mas o som, a imagem, a arte, a criatividade que ele desempenhou ali no jogo é outra coisa. Então, eu pra finalizar aqui minha parte, colocaria assim, da parte do que a gente tá falando agora do que faz um jogo bom. É o que esperamos hoje de um jogo, tá? Tem um bom enredo, se possível um bom gráfico, tá? Uma boa direção de arte e muitos gamers como eu, tipo, tentar se divertir ao máximo sem o jogo tentar te sugar ao máximo. Tipo, fazer você comprar coisa, né? Eu acrescentaria ainda, desculpa te cortar, a questão da pesquisa nessa parte técnica. Eu acho que assim, dependendo do jogo que você vai abordar, você tem que ter ciência realmente daquilo que você está fazendo. Supondo a Xbox lançou Starfield. Então, vamos colocar aí, Starfield é uma exploração planetária. E aí? Quem que foi contratado para que pudesse, no caso, dar a sua opinião para isso? Foram entendeu? 10 anos de desenvolvimento de jogo. Então, assim, meu Deus, pesquisa foi o mínimo aí, eu acho. Não, pesquisa teve. Eu digo... Então, mas eu falo assim, tratar de um assunto com propriedade, entendeu? Sim. Supondo, o Splinter Cell, que é o grande jogo que eu amo, que eu gosto, tem golpes de Krav Maga no meio do jogo, ataques frontais, de costas e tal, e todos eles foram capturados por um lutador de Krav Maga, um professor, faixa preta, que ele acompanhou todas as gravações, os monitoramentos ali, né, de câmera, para fazer os movimentos exatos. Ah, que legal. O Splinter Cell que eu falo é o Blacklist, pro pessoal que não sabe. Então, assim, é você fazer aquilo com propriedade, aquilo que realmente tem a ver com o assunto, entendeu? Não, é um jogo de polícia e ladrão, mas aí você não sabe nem o que é uma coronha, não sabe, né, trocar uma arma e quer produzir um jogo, não. O legal é você ter especialistas, ter um acesso diversificado de informações no jogo que possam trazer um conteúdo novo para quem não entende nada sobre aquele assunto. E o conteúdo verídico, né? Um conteúdo fiel a quem já entende sobre aquele assunto. Muito interessante. Aí, realmente, nessa questão de ir a fundo na pesquisa, Pera aí, eu acho que a gente tem mais 10 minutos só pra gravar, aí eu vou ter que desligar e ligar de novo. Mas pode ficar tranquilo que essa parte eu corto, tá? Não, sem problema. Apareceu aqui pra mim que pra eu poder gravar sem limite, eu tenho que fazer um upgrade. Mas não vou fazer, daqui a pouco eu corto e nós grava de novo. E grava de novo. Não tem problema. Tá, então tá aparecendo aí pra mim que tem mais 9 minutos. Beleza. Então essa parte aqui eu vou cortar.
Então, nesse gancho aí de pesquisa, se a gente tiver oportunidade, se não ficar muito longo o vídeo, eu gostaria de tocar no... Não sei se é meu jogo favorito, mas é o que mais me impactou, é um que, assim, posso dizer que foi o melhor que eu joguei até agora, que é o Hellblade: Senua's Sacrifice, que realmente acontece numa época real, com uma tribo que existiu, celta, né, que se chamavam Picts, né, P-I-C-T. Não teve falta de pesquisa aí. Não teve falta de pesquisa. Cara, é tudo muito real. Inclusive, esse jogo tem um tema de que a personagem principal... Ela é uma esquizofrênica, sofre de esquizofrenia. Eles contrataram médicos que tratam disso pra assim, que da hora. Isso faz um jogo bom, na minha opinião. Então, assim, eu fico arrepiado de falar do jogo Hellblade: Senua's Sacrifice. Então, queria deixar pro final, se der tempo, se não pra algum outro episódio. Porque se eu começar a falar aqui do Hellblade: Senua's Sacrifice, vai acabar virando um episódio focado nisso. Que não A gente faz um episódio só sobre ele. Pode ser, pode ser. Porque, meu Deus do céu, eu fico arrepiado. Eu vou jogar ele, vou tentar gravar pra ter as primeiras experiências com ele também. Legal. Beleza. Então é isso aí. Na questão de pesquisa, você tocou no tópico de a equipe que está fazendo o jogo pesquisar a fundo sobre o assunto que está sendo feito, né? Pesquisar, trabalhar, se dedicar, eu acho que esse é o primeiro tópico. É você alcançar aquilo que já é esperado de um jogo atualmente, né? Ou dependendo da sua época. Tá, perfeito, exatamente. O segundo tópico que eu queria colocar para você ver se é viável ou não, é assim: primeiro, técnica, pesquisa, legal. O jogo tem tudo isso, mas aí, a jogabilidade, a criatividade, como é que eles exploraram isso no jogo? Sabe, cativar o jogador não só pelo gráfico, não só pela técnica, não só pelo enredo, pela pesquisa, mas também pelo jogo em si. Pô, como é que eu me movimento, como é que eu interajo com o cenário? Você acha que isso é bom ou não? Eu acho que sim, porque isso na minha opinião, é outra grande vitória da Nintendo quando eles lançaram Metroid. Tá, Estamos criando um nintendista aqui, mas tá bom. Não, eu sei, eu gosto de brincar. Eu gosto de brincar assim. Se eu fosse rico, eu seria nintendista. Eu teria um quarto cheio de coisas da Nintendo com todos os consoles. Tem que ser rico, tem que ser. Porque, cara, é impressionante como no começo deles, eles nem foram a primeira empresa dos games, assim, teve várias empresas antes. E quando eles já chegaram arrasando. Entendeu? Inovando jogos de plataforma. Quem foi o grande? Mario. E agora no caso de como a exploração do mapa e como interagir com os itens e com os Metroid. Cara, Metroid foi assim o ápice nessa época de como interagir com o mapa. Assim, eu acho que os jogos que seguem isso, o que é a grandiosidade? De que você pode ir do começo até o fim do jogo, e quando você estiver chegando perto do fim, você pode voltar lá pro começo para pegar um item que você não podia, porque você precisava de uma habilidade que você consegue no final. Entendi. Eu acho que isso aí é uma grandiosidade do jogo Metroid. Ó, eu colocaria ainda de Super Nintendo que eu joguei, é o Zelda do Super Nintendo. Eu não lembro o subtítulo dele, mas o gráfico é extremamente limitado para a época, mas a história, a criatividade, a movimentação do jogo é uma coisa surreal, coisa que às vezes não tem em jogo atual. Não, Zelda também merece um episódio à parte. Tipo, existe a indústria dos games e existe Zelda. Tipo, existe a Nintendo, né? Que eu acho que ela marcou muito todo mundo, né? Não adianta. Tudo. Eu acho que tanto a Xbox quanto a Sony, todos têm influência direta da Nintendo. Então, mas vamos lá, dos jogos mais atuais, mais modernos, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, qual que você acha que, um exemplo aqui, né, pro pessoal, que brinca um pouco com a criatividade, que abusa um pouco dessa jogabilidade, da criatividade, dessa produção de arte, mas também que você trabalhe com ela no jogo.
não é só técnica, mas assim, que ela cativa o jogador a jogar, por conta só da mecânica, só da jogabilidade. Você tá perguntando algum jogo ou alguma empresa? Algum jogo que você viu que você fala assim, nossa, esse aqui é legal, apesar de não ter um gráfico estupendo, ele tem uma criatividade, uma jogabilidade totalmente diferente do que eu já vi em jogos anteriores ou atuais. Essa é fácil. It Takes Two. Quando você tava começando a fazer a pergunta, eu ia falar Ori, tá? Mas aí quando você falou que cativa, que é diferente de tudo, meu, It Takes Two, incrível. Eu zerei It Takes Two é muito bom. Não, muito incrível. bom. Isso aí eu acho até que não tem nada que se assemelhe muito no mercado pela criatividade. Assim, é um negócio que, meu, o cara deve ter meditado anos pra ter chegado numa criatividade dessa. Meu cunhado me apresentou, o Lucas, até ele deu a sugestão pra gente fazer um episódio especial do Resident Evil. Eu gravei, viu, Lucas? Pode ficar sossegado. E ele me mostrou o jogo, eu achei incrível, eu zerei ele. E eu falo assim, que a criatividade ali foi tão intensa, porque assim, o tema central é de uma separação. Só que ao longo do jogo, os personagens e você esquecem até os motivos dessa separação, desse divórcio, porque vocês estão ali trabalhando em equipe e é muito legal. É muito legal. Quem não jogou, eu dou a dica. Tem a experiência, é um jogo multiplayer local ou multiplayer online. Não dá pra jogar sozinho, é somente em 2. É fantástico. Eu vou admitir que quando eu vi pela primeira vez o trailer e gente falando, eu me neguei. E quando eu fui jogar na casa do Douglas, eu falei, meu, eu quero ter esse jogo. Eu ainda não tinha ele. É muito legal. Eu tava vendo de como que eu ia comprar, porque eu ainda não tinha o Xbox. Eu tinha um Nintendo Switch, no Nintendo Switch era muito caro. Mas aí depois que eu adquiri o Xbox, ele já vem no Game Pass e tal. O que na Nintendo não é caro, né? Vamos aqui. Nossa, eu acho que não existe. Eu acho que a Nintendo, ela desnecessariamente extrapola nos valores. Não, assim. vamos dar um parênteses aqui. Ela abusa um pouco da nossa nostalgia, né? Sim. Lança o novo Mario, você fica todo alegre, o Mario é R$500. Não, vai lançar o novo Mario, eu quero. Aí quando lança... Todo mundo quer. Quando lança, você fala, nossa. Não, acho que eu vou jogar outra coisa. Vou voltar por Mario World no emulador. Pessoal, a gente falou, né, o que faz um jogo ser bom. A gente começou pela pesquisa, pelo trabalho, pela dedicação, a análise nos pequenos detalhes. A gente falou depois da criatividade, da jogabilidade, né, da produção de arte do jogo. Mas tudo isso, no caso, seria em vão sem mais um ponto, que é, no caso, a finalidade, o objetivo de um jogo. Que eu tava até brincando com o Gabriel antes, porque tem jogos que ele tem um objetivo específico, não tem como fugir dele. Foi igual eu falei pra ele, é igual construir um Call of Duty sem violência. É igual construir um Mortal Kombat sem sangue. O Friendly Combat, isso daí não existe, você foge do objetivo do jogo, entendeu? E aí, Gabriel, o que você acha? O objetivo é algo importante também, além da criatividade, além da pesquisa, da dedicação, ou não? Eu acho que sim. Se é um negócio bem profundo, eu acho que sim. Que quando você tá jogando um jogo de guerra, é interessante que a empresa que tá fazendo o jogo não só faça um bom entretenimento de combate, como mostre de fato como é a guerra, que muitos Battlefield fizeram muito bem, que é uma parte não tão feliz do negócio. Eu não lembro qual era o Battlefield. Não lembro nem se era Battlefield ou Call of Duty. Já faz tempo que eu joguei, há muito tempo, num computador de um amigo. O jogo começa com os caras já lá no Oriente Médio e tinha um cara raptado que ele é executado em rede pública de televisão. Tipo, assim começa o jogo. Eu não lembro qual que era. Eu acredito que é o Call of Duty. Então, assim, ele mostra a realidade do negócio. Então, eu acho muito importante. E a gente pode também ir para a parte de corrida, que
o Gran Turismo faz muito bem. Mostrar como que é a carreira de um piloto. Então eu acho que sim, é muito importante. Se a empresa leva isso a fundo, eu acho que é sim muito importante. Não sei se... Você que é um gamer novo, né? O que você vê hoje em dia? Dê um exemplo, né? De jogo que você acredita que foi fiel ao seu objetivo. Que, pô, esse jogo acertou no que queria fazer. Bom, eu joguei difícil. Foi uma pergunta muito difícil, porque de verdade eu joguei jogos muito bons recentemente. Mas... Vamos colocar aí, It Takes Two. Que ele, no caso, o objetivo do jogo é a parceria no game, né? Isso, como diz o livro lá, é a colaboração. Isso, a colaboração. Então, e aí? Eles conseguiram? Sim. Ele foi claro que muitas coisas na vida precisa de dois, né? Que é o que significa It Takes Two. Precisa de dois. É necessário dois. Então, assim, eu acho que o jogo conseguiu mostrar que a união faz a força e que trabalhar em conjunto às vezes não é só bom como necessário, senão não conseguiria chegar no objetivo. Eu acho que isso o It Takes Two fez muito bem. Mas se eu tiver em mente algum outro, eu vou falar no decorrer do vídeo, porque ultimamente eu joguei tantos que, assim, se deixar eu vou acabar falando do Hellblade. Que eu não sei. Você jogaria um Friendly Combat? Não, eu não jogaria um Mortal Kombat family friendly, não. Sem violência. Você bate com pantufa nas pessoas, não com facas. Pra não machucar, né? Senão faz dodói. Senão as crianças na escola vão começar a brigar lá com faquinha. Nossa, isso pode ser um tema muito interessante, né? A questão da má visão da mídia aos games, né? Porque, nossa... Hoje em dia tá uma coisa que influencia... Não, claro. Assim, era pra mim ser um psicopata. Exato, é o videogame. É o videogame que faz a criança ir bater na... E não a criança que apanhou dos pais na casa. Não, foi o videogame. Claro. Não, mas não vou entrar em discussões políticas, porque... não por enquanto. Talvez no seu devido momento. Então vamos lá. A finalidade, o objetivo são cruciais também para a estrutura do jogo. Então já ficou claro que tem que ter uma pesquisa, tem que alcançar as tecnologias e abusar das tecnologias disponíveis à sua época. Tem que ter uma boa direção de arte, tem que ter criatividade, tem que cativar o jogador, né, com a jogabilidade, com os acessos que você tem no jogo, mas tem que ter um objetivo claro e esse objetivo ser alcançado no game. Igual o Gabriel colocou, se for um jogo de guerra que demonstre o que é a guerra, na fidelidade possível que um jogo consegue oferecer, né? É igual jogos de terror. Não dá pra ser um jogo de terror se não te causa medo, se não te causa susto, não te causa espanto. Não dá pra ser um jogo de corrida se não é veloz. Não dá pra ser um jogo de luta, sendo que você não vai aplicar violência, entendeu? Tocando então no terror, depois eu quero falar de Silent Hill, se tiver tempo. Não, pode falar. Qual o objetivo do jogo? Ele alcança? Eu sou muito fã de Silent Hill. Eu ainda não mencionei porque o canal é novo, mas se você ver meu canal de gameplays, eu zerei 4 Silent Hills lá, que assim, ele realmente não só te causa medo, que é um dos objetivos do Silent Hill, mas como ele assim, perfeitamente ele consegue te mostrar como a mente humana sozinha consegue gerar coisas. Tipo, consegue ver coisas, ouvir coisas que não tá lá, achar que vai acontecer alguma coisa que não tem motivo de acontecer. Assim, muitos jogos do Silent Hill, a história se passa na cabeça só do personagem. E isso é completamente possível. É o terror psicológico mesmo. Terror psicológico, cara. Porque assim, tem uma lenda, assim, nenhum criador do Silent Hill confirmou, mas assim, o Pyramid Head, ele não realmente existe. Ele é tudo da cabeça do personagem principal. Mas assim,
eu não sei como falar, não sei se o nome correto é psicoses, mas assim, a mente humana consegue chegar, o medo consegue levar a mente humana a criar coisas na vida dele. Então, assim, quando você tocou no terror, na hora me veio o Silent Hill, que ele consegue cumprir com a premissa dele, de que você pode ter medo de não estar acontecendo nada. O fato de não estar acontecendo nada te dá medo. Sua mente já faz você ter medo. Sim. Então, desculpa aí o Silent Hill. Não, o Silent Hill, ele alcança esse objetivo. Eu joguei o Silent Hill Origins, eu acho, que é que inicia com o caminhoneiro e tal. Cara, esse daí eu joguei no Play 2 com um primo meu. Eu vou usar o termo, eu dei um cagaço do caramba. Porque e olha que esse não é dos melhores Silent Hill. Ele alcança o objetivo, não tem como. Ainda mais que a gente jogava naquela telinha de tubo, sabe? Era pior ainda, porque o jogo foi feito para aquela finalidade, então ele alcançava toda a tecnologia da época. Então, até as trepidadas na tela, aquele fundo cinza, opaco, e o seu personagem... realmente, é um jogo que, além de ter pesquisa, além de ter criatividade e uma direção de arte incrível, o pessoal abusou também dessa parte da finalidade, do objetivo, que é o terror. É o temor e horror ao mesmo tempo, né? É o temor físico, porque você acha que você vai morrer ali, e o horror psicológico, que você fica com medo de qualquer sombra a mais que aparece. Sim, exatamente. Então, beleza, vamos lá. Gabriel, uma questão agora. Esse jogo nosso, um bom jogo, ele alcançou qualidade, ele tem uma equipe que trabalhou muito bem, ele tem uma direção de arte incrível, a pesquisa que foi feita em cima dele é estrondosa, é só especialista na equipe, a jogabilidade é incrível, cativa os jogadores, beleza. O objetivo, a finalidade do jogo é alcançada durante o jogo, durante a partida, só que tem um ponto que possa ser que não agrade, não seja um jogo bom. Qual que é esse ponto, na sua opinião? Algum ponto que não agrade? Ele alcançou os 3 primeiros. Sim. Então, tem assim, estrutura, tem pesquisa, tudo. Quando ele exige de você alguma coisa para que você possa desfrutar, tipo pay to win, ou ele te force a jogar de alguma forma que você não queira, por exemplo, você tenha que jogar multiplayer online, senão você não pode jogar. Ou quando o jogo entra em política, coisa que eu não gosto que aconteça, né? Tipo, você fala uma política forçada, né? Uma imposição de ideal político ali forçada. Isso. Que a empresa que fez o jogo quer enfiar a goela abaixo do jogador, a posição política dela, ou que ela é forçada a colocar devido a uma agenda que tem por trás dela e das corporações. Mas aí nesse caso não dá muito pra culpar a empresa, porque ela é meio forçada a fazer isso. Mas então, pra mim, os 2 pontos principais que pode estragar, mesmo que os criadores, os desenvolvedores fizeram tudo certinho, o gráfico, enredo, pesquisa, tudo. Então tem 2 coisas: que ele te force a fazer algo que você não queira, como jogar online ou comprar alguma coisa. E também que eles enfiem ideologia própria no meio. Legal, você colocou ideologia, né? Você colocou quando eles te obrigam a fazer algo que não é agradável, que aí no caso até foge um pouco da finalidade. Então o jogo pode ser bom tudo, mas às vezes ele dá essa forçada. Eu colocando nomes na mesa, eu acho que o Call of Duty faz um pouco disso. O Call of Duty Warzone demonstra ser um jogo gratuito, você joga multiplayer online, você compra um produto na loja, você entra num servidor novo, pronto, você mata meio mundo, você mata meio servidor. Você pode ser um jogador mediano que entrou numa partida num servidor que só tem gente grande, e aí você sai desorientado daquela partida, aí você vai na loja, compra uma skin diferente, entra em outro servidor, pronto, você só joga com noob, só joga com gente que nunca pegou num controle, nunca pegou num teclado e mouse, e aí você mata geral. Então, assim, eles dizem que não, mas eu já vi na prática, e até colegas meus que jogam dizem a mesma coisa. É algo assim que pra mim é um pouco forçado, é um negócio que eu acho difícil de engolir.
É igual eu falo, tem gráfico, tem pesquisa, a jogabilidade é incrível, a questão de direção de arte é legal, a finalidade do jogo, o objetivo do jogo, que é um dos maiores Battle Royales que tem, é legal, só que peca nesse sentido. Só que tem um ponto, Gabriel, que você não tocou, que é o quê? A opção, o gosto da pessoa. É igual você falou no começo, né? O suco de laranja pode ser incrível, mas tem gente igual eu que vai preferir uma Coca-Cola. Então o jogo, às vezes, ele pode alcançar todas essas tendências, todas essas opções técnicas, ter uma direção de arte incrível, ter tudo isso, mas não agradar o gosto da pessoa, não agradar aquela sua opinião pessoal. Entendeu? Às vezes eu joguei It Takes Two com a minha esposa, com o meu amigo Diego, o Gabriel jogou aqui em casa comigo, gostou também, jogou com a esposa dele, agradaram eles, né? O sistema de jogo, o estilo de jogo. Só que às vezes para uma pessoa introvertida, uma pessoa que não gosta, né, do multiplayer local nem online, não vai gostar daquele jogo. Não, eu gosto de jogar sozinho, gosto de ser um lobo solitário, então não vai gostar. Então, infelizmente, ainda a gente tem essa opinião pessoal. Infelizmente ou felizmente, né? A gente ainda tem essa opinião. Sim, eu acho porque que é felizmente. Tem pessoas que eu queria fazer engolir jogos, sabia? Assim, ó, eu não gosto desse. Não, você não devia falar isso. Você tem que gostar desse tipo de jogo. Ou você não deu chance o suficiente. Porque, por exemplo, se não fosse por você, eu não teria jogado It Takes Two. Eu sou meio ferrenho com o jogo, sabia? Se alguém chega aqui e fala, nunca joguei, então você vai jogar. Então você vai jogar. Tem que ter essa experiência de jogar. E não fale mal. A sua opção é falar bem ou falar mediano. Não pode criticar. Você tava meio que fazendo isso comigo com Splinter Cell, porque eu nunca parei pra jogar Splinter Cell, né? E aí, graças a você... Cell... Pessoal, não critiquem Splinter Cell, que eu saio do controle, tá? É só um aviso, só um alerta aí. Pode fazer qualquer comentário aqui embaixo, menos Splinter Cell é ruim. Não façam isso. Splinter Cell é vida. Quem é do Metal Gear, eu até entendo que existe uma rivalidade aí, né? O Metal Gear Solid. O Splinter Cell e o Metal Gear Solid é uma rivalidade ferrenha aí. É pior que guerra de consoles, dá pra gente fazer um episódio só disso. Louco, os caras das antigas eu sei bem como é. Então, Fábio, esse pode ser um próximo episódio. É que eu não entendo de nenhum desses dois jogos, mas se você convidar alguém que entenda, ou se algum inscrito quiser participar, faz sim. O Metal Gear Solid, ele é stealth, assim como o Splinter Cell, né? Só adentrando aí no assunto do Splinter Cell. E aí os dois disputam, né? Quem é o melhor, quem tem mais história e tal. Eu concordo às vezes com o pessoal do Metal Gear, igual eu falo, eu sou muito aberto a opiniões, mas às vezes minha paixão é o Splinter Cell, não tem como. Mas o Metal Gear, ele é muito bom, tanto no stealth, quanto na jogabilidade, quanto na história. Eu acho que na história ele sai um pouquinho a mais que o Splinter Cell. Tá, então isso aí já entra no assunto. A história dele é bem estruturada. Aí, isso aí que você falou já engata com o assunto do episódio de hoje. Por que você acha o Splinter Cell melhor do que o outro? Por causa da história, o enredo. Tipo, o Metal Gear viaja um pouco na maionese. Já o Splinter Cell é mais centrado. Tipo, tem o personagem principal, tem uma missão da agência. Ele é um profissional mesmo, ele vai e faz. Falando nisso, pessoal, logo vai sair a minha gameplay de Splinter Cell alcançando o modo Pantera no Perfeccionista, hein? Em algumas missões do Colbin lá. Pessoal que quiser assistir, vejam lá. Vai sair, eu vou editar, o Douglas já jogou, eu vou pegar, vou editar e vou colocar aí na nossa playlist de cortes de lives. Porque, para quem ainda não conhece a gente, nós estamos em 3 frentes, né? A gente está no YouTube com o podcast, nós estamos na Twitch fazendo lives e nós estamos no Instagram criando conteúdo. Inclusive, acabei de criar o Instagram, quem puder já começar a seguir, só pesquisar lá meu canal gamer. Canal Momento Gamer. E... já errando aqui já. E já começa a dar uma força pra gente lá. Então acho que já chegou o momento de meio que finalizar o vídeo. Deixa eu ver quanto tempo a gente ainda tem. Ainda não tá mostrando, deve estar longe. Mas eu gostaria de finalizar com a gente falando de quais são os games que a gente mais gosta e por quê. Tá? Ou você ainda quer adicionar mais alguma coisa, Douglas? Não, eu queria só dar uma finalização, uma conclusão. Tá, que você acha? Pode dar.
Pessoal, todos os jogos que a gente viu, que a gente comentou, a gente não é crítico, a gente só menciona eles como exemplos, tá? O jogo tem que ter, a gente viu aqui, da parte técnica, né? Tem que alcançar o que a tecnologia oferece naquele momento, isso na nossa opinião. Ele tem que, no caso, ter uma boa criatividade, uma jogabilidade, uma experiência cativante para quem está jogando. E ele tem que, no caso, ter também a parte do objetivo, da finalidade. Ele tem que alcançar aquilo que ele se propôs a fazer. Então, se é um jogo de luta, tem que apresentar luta, violência. Se é um jogo de puzzles, tem que ter puzzles interessantes. Se é um jogo de terror, tem que causar temor, tem que causar horror, tem que causar medo em quem está jogando e quem está usufruindo daquele produto. E, por final, tem a questão da opção, né, da nossa opinião também. Um jogo para ser bom, não só para a estrutura técnica, mas para você, ele tem que atender às suas necessidades, ele tem que atender aquilo que você gosta. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa finalização do tema técnico, mas agora eu queria propor pro Gabriel aí, qual jogo, Gabriel, que você fala assim, pô, esse jogo é bom, e fala um pouquinho sobre esses 4 tópicos, mas o que afeta o seu coraçãozinho gamer aí, quando você joga ele. Então vamos lá. Muito obrigado, esse momento é especial pra mim. Nossa, o rapaz vai chorar, meu Deus. Porque nesse início de jornada, eu vou te dizer bem a verdade. Em 2 anos eu joguei videogame por uns 6, 7. Tipo, porque eu joguei muito. Porque eu sou uma pessoa que trabalha em casa, então eu tenho mais tempo, assim, digamos. Eu não perco tempo com ir para o trabalho e voltar do trabalho, né? Eu sempre estou no trabalho, né? Então eu tenho tempo para jogar. Então eu joguei muito videogame. Se eu não tava trabalhando... inveja. Esses últimos 2 anos e pouco, se eu não tava trabalhando ou dormindo, eu estava jogando videogame. Porque quando eu comecei a minha jornada game, eu me apaixonei e joguei. Então eu joguei jogos retrô, jogos mais modernos. E no meio de todos esses, eu joguei um que talvez a gente faça um episódio só dele, tá? Mas assim, o que eu vou falar, como o episódio de hoje é o que faz um jogo ser bom, eu vou chamar ele de o melhor jogo que eu joguei até agora. É meu jogo favorito? Não sei se eu posso dizer isso. Mas que eu achei que tecnicamente é o melhor jogo do mercado hoje, tá? Hellblade: Senua's Sacrifice. Jogaço. Vou jogar, assim, se eu falar que é um jogo muito bom, extremamente bom, eu vou estar pegando, amassando ele, tacando no lixo, pisando, jogando na lata do lixo. Tipo, assim, ele pra você, ele beira a perfeição ou passa a perfeição, né? Olha, é porque perfeição acho que é um negócio que... Não, pra você e seus critérios, ele é um jogo perfeito, encaixou. Mais do que isso, mas eu acho que as minhas palavras não chegam até lá. Vamos lá. Pra quem não conhece, Hellblade: Senua's Sacrifice. Então, isso acontece há mais ou menos uns 2000 a.C., na região celta, né? Que, se eu não me engano, a região celta fica lá no norte da Europa, até mais ou menos a Inglaterra, toda aquela região ali, Báltico. Eu posso estar errado na questão geográfica, tá? Não tentem se guiar na questão geográfica totalmente, mas assim, a história é de uma guerreira celta, tá? Que se chama Senua, que depois de uma grande batalha, ela perdeu o grande amor da vida dela. Dalian, alguma coisa assim, o nome do cara, que morreu, e levaram o corpo dele, porque os vikings, os celtas, eram muito violentos. Eles faziam... quando venciam, matavam os inimigos, às vezes faziam até sacrifícios, faziam rituais com o inimigo, né? E, cara, depois da guerra, ela retorna pro lugar onde aconteceu, ou... Não sei se ela retorna pro lugar onde aconteceu a guerra, mas ela vai pra onde os inimigos habitavam, né? Tentar pelo menos resgatar a alma do amor dela, tá? Então já começa por aí na parte sentimental do que a pessoa faz por quem ela ama.
tá? Cara, você olha pra Senua, ela parece ser uma mulher frágil, uma mulher, ela não é uma fortuna, sabe? O jeito que ela fala, ela tem uma certa delicadeza, mas ela não muda o fato dela ser uma guerreira porque ela tem uma espada, tá? Então, assim, o jogo já ganha na parte sentimental. Ela tá indo sozinha, o povo da Você já sente empatia, né, pela... Isso. O povo da tribo dela falava, não vai, você não vai conseguir, é uma viagem suicida, não vai. E ela vai porque ela quer, pelo menos, encontrar... Ela já vai sabendo que talvez não encontre ele vivo. Mas na cultura deles, a alma de quem morreu vai para um lugar que chama... Putz. Nossa, seria muito legal se eu lembrasse, mas vai para um lugar dos mortos, tá? Que é liderado, é reinado pela Hela, né? Que é a deusa dos mortos, né? O lugar se chama Helheim, o reino dos mortos, tá? E dá pra você entrar lá e buscar a alma de quem você quer, né? Mas tem que lutar contra a Hela, né? Mas já começa aí, na questão emocional. Ela vai numa missão praticamente suicida. Outra coisa, a guerra deixou ela esquizofrênica, o que acontece muito de verdade. E realmente, durante o jogo, ela ouve vozes, ela reage a coisas que ela vê e que ela ouve. Se você joga o jogo com fone de ouvido, você escuta as vozes vindo, às vezes de perto, às vezes de longe. Às vezes a voz passando por trás. Um negócio muito bom. Nossa. Assim, o jogo é tão bom que detalhes negativos, como por exemplo, foi feito por uma empresa indie, né? Não foi uma AAA, então não tinha tanto dinheiro assim. Então os personagens têm um movimento muito parecido, né? Sabe quando o personagem anda com a espada na mão? Esse movimento é muito repetitivo. E por exemplo, tem 4 ou 5 tipos de inimigo, né? O inimigo A, o inimigo B, o inimigo C, não lembro os nomes. Mas todos os inimigos A são exatamente iguais. Todos os inimigos B são exatamente iguais. Eu só fui perceber isso quase no final do jogo. De tanto que eu tava impressionado com o jogo, eu não notei isso, tá? Então, a história, toda essa parte emocional, o combate é muito bom. Apesar de ser um combate muito simples, que, por exemplo, você pode bater fraco com a espada, bater forte. Tem o combate, tem o corpo a corpo, por exemplo, se você aperta lá, acho que J, ela ou chuta ou empurra com o braço. Uhum. E tem mais um de pular e bater com a faca, com a espada de frente, assim. É só isso. Mas é tão bom o combate que só com isso já tá muito bom o negócio. Você demonstrou que às vezes não precisa de tanto, né? Uma boa estrutura de história, uma boa... eu acho que o que chama atenção aí, na minha opinião, né, a pesquisa em relação à psiquiatria, né, com Sim. a esquizofrenia, fora a história, né, que é de uma tribo... Enfim, o jogo é um jogaço. Não dá pra criticar. Não, e a tecnologia que eles usaram pro reconhecimento facial, assim... Aliás, vai sair o 2 e o reconhecimento facial é incrível, viu? Eu vi, não dá pra definir o que é jogo e o que é atriz de verdade ali, então... Tem um momento no trailer que passa de jogo pra atriz e é perfeito, parece que é uma coisa só. Não, se aquilo ali for o jogo, não dá pra você definir o que é o jogo e o que é a atriz. Vai ser... Enfim, Eu acho que eu me jogaço. empolguei demais e estiquei demais o vídeo. Agora... Não tem problema não. Talvez a gente faça um episódio só desse jogo, tá? Agora pode falar você, Douglas, um jogo aí que cumpriu com tudo que faz um jogo ser bom. Com tudo? Eu acho que eu sou um cara muito, muito estranho, muito complexo em relação a games. Porque eu acredito que tem cada um para cada momento, assim, meu, assim. Multiplayer local, que eu gosto muito, é divertido, é o Bomberman. Desde do Super Nintendo até os atuais, que é o Bomberman R, vai sair o Bomberman R2, né, que é um outro vai sair. Tá pra sair, acho que agora no final de setembro ou no começo de outubro, se eu não me engano. Ele vai sair.
E assim, é um jogo que multiplayer local, ele aguça os sentidos mais inesperados dos games mais inexperientes até os mais experientes, porque é muito legal o combate, a historinha também, né? O modo história também é muito interessante hoje em dia, que hoje em dia tem a história, né? Por trás do Bomberman, os Bombers, né? Que tem o Bomber vermelho, o preto, o prata, enfim. É um jogo que eu gosto muito no multiplayer local. O It Takes Two é gostoso, gostei, mas jogo top que eu gosto de jogar e continuo jogando é o Bomberman no multiplayer local. Vamos lá, um jogo história, que eu gostei da história, me meti no meio da história, me emocionei com a história, é Red Dead Redemption 2. A história do Arthur Morgan, pra mim, cara, é épica. Eu não sou muito, cara, de ir pro lado do bandido, sabe? Nessas histórias aí de bandido, né, da questão de que mexe um pouco com a sua ética, com a sua moral. Eu não sou muito de dar lado pro bandido, mas o Arthur Morgan mostra muito, naquela época, na realidade dele, o que ele passa, o que ele sofre, todo esse código moral que ele tem consigo, mesmo sendo, né, um cowboy ali, um ladrão dentro de uma equipe que tem um líder, e aí ele vai ter problemas ou não com esse líder. É muito interessante. E depois a história do John Marston. Então são duas histórias incríveis num único game que me impressionou muito, 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 muito. Não tem como. E o game que eu mais jogo, que eu mais acho que eu sou o melhor, é o Splinter Cell. O Splinter Cell Blacklist, eu joguei o Conviction, que é o anterior, e joguei o Blacklist. Os outros eu cheguei a jogar, mas joguei pouco, não cheguei a zerar. Mas o Conviction e o Blacklist já foram mais de 2 a 3 vezes jogados aí, zerados. Porque a jogabilidade mexeu muito comigo, gostei demais. O sistema stealth, que é um sistema que eu admiro nos jogos que hoje em dia fazem falta, ali eles abusaram disso. Então não é um jogo fácil, não é um jogo que você pega pra jogar e eu tô jogando, sai atirando. Não é um Call of Duty, não é um Battlefield. Às vezes no primeiro inimigo que você pega ele já te destroça, então você tem que aprender a ter calma, paciência, jogar, sabe, ali na moita, na maciota. Então ele te ensina isso. E acho que é esses três: o Bomberman, Red Dead Redemption 2 e o Splinter Cell. Eu não colocaria um único, porque eu acho que não tem um único que supra essas necessidades. Eu gosto muito de jogar com a galera, eu gosto muito às vezes de me emocionar com o jogo, e gosto muito também de dar tiro, mostrar minha habilidade. Então acho que o Splinter Cell é pra isso. O Red Dead Redemption é com essa história mais cativante, um mundo aberto que não é obrigatório você fazer tudo que tem nele, é algo que é bem livre. A biologia, né, do Red Dead Redemption é perfeita, não tem como. Nossa, sabe, ser atacado por uma puma em cima de um cavalo é um negócio muito doido naquele jogo. Eu achei incrível que eu só vi um pontinho vermelho no mapa, daqui a pouco o puma veio e pulou na sua garganta. E eu não tive o que fazer, cara. É maluco, é um jogo muito legal. E o Bomberman pra jogar com a galera, eu acho muito legal, que até o mais inexperiente sabe apertar pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro, e apertar o B pra soltar a bomba. Acabou. Esse é o Bomberman. Nessa última vez que a gente Nossa, o Gabriel veio aqui em casa, deu uma surra de mim da Suzana, mas tá bom, né? A gente vai ter revanche. Vai ter revanche. Mas não, muito bom. Eu ainda não tive o prazer, nesses 2 anos, de jogar Red Dead Redemption. Que eu acho que pra esse jogo você tem que separar bastante tempo pra jogar ele, porque ele é bem grande. Bastante tempo e bastante coração também. Ele é legal, ele é legal. Até os diálogos mais simples ali que você acha guardam uma surpresa. Eles mostram muito. Eu que gosto de psicologia, pessoal, o Red Dead Redemption, pra quem não jogou, ele traz muito essa coisa do humano, em quem você confia, em quem você não confia. Porque às vezes você vai ter um cara precisando de ajuda no meio da estrada, você vai ajudar ele e você é assaltado, você perde seu cavalo. Nossa. E às vezes tem uma pessoa no meio do caminho que é suspeita, você vai conversar com ela, ela tem uma história incrível para contar para você ou te ajudar. Então é legal. O Red Dead Redemption tem muitos segredos bons e ruins escondidos, assim como a nossa vida tem. Então acho que por isso que eu gostei muito dele. Ele mostra, claro,
tira você da sua realidade, mas mostra coisas que existem na sua realidade. Nem sempre quem precisa de ajuda realmente está precisando de ajuda. E nem sempre quem é suspeito realmente é suspeito. O Red Dead Redemption, ele tem essa magia de mostrar para você que às vezes a empatia excessiva, ela pode te prejudicar, e a falta da empatia também pode te, no caso, evitar que você conheça pessoas incríveis, que você tenha experiências incríveis. Por isso que eu acho que de história, jogabilidade, o Red Dead Redemption 2, né, ele se encaixa muito bem. Jogatina, Splinter Cell, gameplay local seria o Bomberman. Entendi. Então acho que com isso a gente já finaliza o episódio. Eu acho que se for falar tudo, vai ter episódio 2, episódio 3, episódio 4, que eu acho até bom. Mas eu acho que a gente conseguiu. O objetivo desse podcast era pontuar o que faz um jogo ser bom. E pontuamos, né? O Douglas fez isso muito organizadamente aí, né? E o jogo, para finalizar mesmo, o jogo para ser bom, na minha opinião, a opinião de um consumidor gamer, né, não é alguém que é voltado à mídia ou o que as pessoas dizem, ele tem que atender às suas necessidades. Às vezes pode ser um Pac-Man, não tem história nenhuma, não tem gráfico nenhum, só tem a movimentação básica e mesmo assim você gosta. Então, se ele te atende, beleza, ele é bom. Ah, entendi. É atender aí, no caso, as expectativas de um consumidor específico, né? Isso. Beleza, então. Eu concordo plenamente. Porque assim, eu vou falar que assim, não sei se 100%, porque aí tá atendendo o que o consumidor quer naquela hora, naquele momento. Talvez isso faz do jogo bom? Sim, não. Vocês que estão ouvindo, escrevem aí nos comentários, tá? Que a gente também quer ouvir de vocês, né? Porque alguém pode vir e falar, eu acho Bomberman uma porcaria. Tá, mas você pode achar uma porcaria, mas fala pra gente por quê. De repente a gente pode convidar você pra um próximo podcast pra falar, eu acho que... Não, devem ter críticas, sim. Igual eu falei, cada um tem um gosto, né? Igual filme, série, comida, suco e a coca. Mas na parte técnica é aquilo, é você alcançar os parâmetros da época, e eu acho que você já vai ter um jogo bom, ou pelo menos que vá agradar de forma, nem que seja superficial, mas vá agradar a maioria das pessoas. Isso aí. Legal. Eu posso fazer um adendo aqui? Pode. Se você quiser colocar. Uma coisa que eu acho interessante hoje em dia, que acredito que a maioria dos gamers, sejam novos ou velhos, caem muito, é nessa coisa do hype, essa coisa de você criar uma expectativa em cima de um game que nem foi lançado. Às vezes por conta da empresa que está produzindo, às vezes por conta do nome que ele carrega, a franquia que ele carrega, e infelizmente nem sempre isso garante que ele vai ser um game bom. E muita gente, infelizmente, ainda acredita nessas situações, nessas promessas ilusórias, que assim, é legal você ter aquele hype, vou comprar no lançamento e tal, beleza, você é fã, eu entendo. Só que isso também é uma manipulação financeira, pessoal, porque vocês às vezes não sabem, não entendem, não tiveram acesso, e aí estão consumindo um produto que às vezes está inacabado, um produto que às vezes não chegou perfeitamente em sua fase final, e a gente às vezes está consumindo isso. Eu digo isso por quê? Porque eu sou um fã da franquia Far Cry, que eu vou usar como exemplo. Far Cry para mim é um jogo... A franquia em si é legal demais, eu gosto de jogar. Eu sei que tem gamers antigos que criticam muito Far Cry, mas eu gosto de Far Cry. Eu joguei o 2, eu joguei o 1, não cheguei a zerar nem o 1 nem o 2, mas eu joguei eles. O Far Cry 3 eu zerei, o 4 eu zerei mais de 5, 10 vezes, o 5 eu zerei mais de 6 vezes, e aí eu não joguei o 6, nem o New Dawn. Por quê? Porque eu vejo hoje em dia que são, na verdade, os mesmos jogos. Só muda a skin.
Então, assim, o Far Cry 5 eu já senti isso. É um Far Cry 3 com uma skin de uma crítica religiosa. O Far Cry 4 é a mesma coisa, só muda alguns pontos, algumas coisinhas. Mas assim, por quê? Porque é a Ubisoft que quer ganhar dinheiro, ela não quer mais produzir um jogo. É aquela ali, essa mistura de bolo deu certo, eu só vou jogar uns confete por cima, eu só vou mudar a cor da bandeja que eu tô entregando esse bolo e ele continua o mesmo, entendeu, pessoal? Então assim, eu sou um fã de Far Cry, mas tem alguns Far Cry que eu não vou jogar porque eu sei que é a mesma coisa. Eu acho que isso aconteceu também, só usando também um game pra finalizar. Eu sou muito fã da franquia Prince of Persia. E eu não vou continuar jogando Prince of Persia, mas não é por esse motivo do Far Cry que ficou igual, só muda a skin. Mudou, mas mudou pra pior. Aí, no caso, buscando atingir talvez uma agenda aí que não me agrada. Outro público aí. É, um público que quer ver o Prince of Persia de uma forma. Mas aí você acaba quebrando o que de fato é o Prince of Persia. Porque... voltando pra Ubisoft, né? O Assassin's Creed, quem jogou, né? Eu não cheguei a jogar, não sou um fã assíduo de Assassin's Creed, mas quem jogou os primeiros Assassin's Creed diz que os atuais não tem nada a ver com aqueles iniciais. Então, o credo dos assassinos foi deixado de lado para dar voz a um RPG que tem uma jogabilidade às vezes tosca, tem uma evolução de game que não tem nada a ver com os antigos, entende? Às vezes a pessoa gosta de mitologia, gosta de RPG e vai jogar um Assassin's Creed na Grécia, mas que não tem nada a ver com o credo dos assassinos, que era o objetivo dos primeiros jogos, entendeu? Então assim, pegaram o nome do Assassin's Creed e refizeram um jogo novo. Isso eu acho pior do que mudar de skin, no caso do Far Cry. Inclusive, só pra finalizar isso aí, o próprio Assassin's Creed é um gancho do Prince of Persia. Não sei se você conhece essa história. Sim, veio como se fosse um substituto, né, do Prince of Persia. Tanto que eu lembrei do Assassin's Creed por causa disso. Então, é isso aí. Bom, beleza. Finalizamos por aqui. Por mim, tudo bem. Pra mim tá Senão bom. eu falo demais. Não, por mim, estendia isso até terminar. E virava aqueles podcasts de 4, 5 horas aí. A gente pode fazer vários episódios, né? De repente, se você, Douglas, ou quem tá ouvindo a gente quiser que a gente continue, a gente faz uma extensão, episódio 2. Eu gostaria de terminar agora para que não se estendesse demais, de repente aí fica muito cansativo, né? Então eu gostaria de agradecer, Douglas, pela participação, o projeto é nosso. Eu gostaria de agradecer demais quem assistiu, quem ouviu até o final. Gostaria de convidar a dar like, se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram e na Twitch, que a gente faz live não todo dia, mas com frequência aí durante a semana a gente faz lives. Eu tô atualmente Quem quiser me seguir na Twitch lá, pessoal, é Douglas13Lima _ meu perfil. Quando eu logar lá, com certeza eu vou estar jogando ou algum Resident Evil, que eu tô na fase do Resident Evil agora, ou o Splinter Cell. Eu tô jogando Black Desert, mas talvez você me veja jogando Waven, que é um RPG tático. Então, gostaria de agradecer. Esse foi nosso terceiro episódio do nosso podcast Momento Gamer, com o tema O que faz um jogo bom. Se você quiser que a gente faça uma extensão, um segundo episódio, só deixar aí nos comentários e a gente vai trazer aqui, beleza? A gente fica por aqui, muito obrigado. Até um próximo episódio. Valeu, pessoal. Falou.